Seja bem-vindo a mais esse vídeo da nossa série de circuitos elétricos. E hoje nós vamos estudar os circuitos magnéticos. Nós vamos ver alguns conceitos aí básicos, alguns até de maneira rápida, já que isso é um assunto abordado em profundidade em física. Mas é de extrema importância porque vai ser primordial não só para o próximo assunto que a gente vai estudar, que são os indutores, mas também quando a gente estiver estudando lá os transformadores e os motores elétricos. Bom, então a gente tem aqui um desenho de um ímã e como se comportam aqui as linhas de campo desse ímã. Então, se a gente pudesse enxergar as linhas de campo dos ímãs, a gente ia enxergar algo desse tipo aqui. As linhas de campo estão se movimentando dentro da barra do ímã, saindo pelo norte e entrando pelo sul aí dos dois lados, certo? Aqui embaixo a gente tem uma representação do que acontece quando a gente, ao invés de um único ímã, a gente tem dois. Então, o primeiro caso que a gente vai ver aqui é quando eu tenho polos opostos se aproximando. Então, perceba que as linhas de campo elas vão continuar saindo do norte para o sul, entre um ímã e outro, e depois, quando sair do norte aqui, ela vai chegar pelo sul do outro ímã. A gente sabe que a gente tem uma atração aqui quando a gente coloca polos opostos. Aqui a gente tem um desenho do que acontece quando a gente tem os polos iguais. Então há uma repulsão entre os dois ímãs e um afastamento das linhas de campo. Então para cada ímã, independentemente, eu tenho as linhas saindo do norte e indo para o sul, para cada um deles. Aqui embaixo a gente tem um desenho do que acontece na medida em que eu coloco algum material no meio do caminho das linhas de campo. Aqui embaixo eu tenho uma representação de um material que aqui é um vidro, por exemplo, então eu quase que não afeto as linhas de campo. E quando eu coloco um material, no caso aqui magnético, um material de ferro, a gente já vai ver isso aí em mais detalhes. Quando eu coloco material de ferro, há uma espécie de afunilamento das linhas de campo para passar pelo ferro ao invés de passar pelo ar. Isso acontece, nós já vamos ver em profundidade, porque é mais fácil para as linhas de campo passar por um material magnético do que pelo ar, que é um material não magnético. Então enxergue aqui que eu tenho um afunilamento e as linhas passam através do ferro e depois elas continuam o seu caminho do norte para o sul. Aqui a gente tem o que acontece quando a gente tem um condutor. Então eu tenho um condutor percorrido por uma corrente. Por causa dessa corrente eu tenho um aparecimento de um campo magnético em volta do condutor, com esse sentido indicado aqui. A gente aprendeu lá na física a regra da mão direita, então eu coloco o polegar no sentido da corrente e aqui esses 4 dedos eu tenho o sentido do campo, certo? Se eu pegar esse condutor e fizer com ele uma bobina, eu vou ter essa condição aqui embaixo. Então eu tenho uma bobina, um fio enrolado, a corrente está circulando naquele sentido, para cada espira eu vou ter a corrente em volta do condutor do mesmo jeito que eu tinha aqui, e eu tenho uma linha de campo resultante saindo de um lado e chegando no outro, portanto esse lado é o norte e aquele lado é o sul, com a corrente nesse sentido. Se eu inverter o sentido da corrente, esse aqui passa a ser o norte e esse aqui passa a ser o sul. Essa bobina que está desenhada aqui, ela tem um núcleo de ar. Então, se eu colocar um pedaço de ferro aqui dentro, um pedaço de material magnético, eu vou ter a intensificação do campo magnético e eu vou ter várias linhas de campo através da bobina, certo? A gente já vai ver isso aí. A intensidade do campo ela vai depender também do valor dessa corrente e do número de espiras. Agora vamos definir a densidade de fluxo magnético. É o número de linhas de campo por unidade de área. A gente viu lá no nosso desenho as linhas de campo que saíam do norte para o sul. E o número de linhas dividido pela unidade de área vai me dar a densidade do fluxo magnético. Então a densidade do fluxo magnético é o fluxo magnético dividido pela área. A densidade ela é dada em Tesla, o fluxo em Weber e a área em metro quadrado. O fluxo é o número de linhas que atravessam a superfície da área. Aqui a gente tem um esqueminha onde eu tenho uma determinada área e um fluxo passando, certo? E 1 Tesla é igual a 1 Weber dividido por 1 Weber por metro quadrado. Agora vamos ver um conceito importante de permeabilidade magnética. Mede a facilidade com que as linhas de campo podem atravessar o material.
Então é de se esperar, pelo que a gente viu até agora, é de se esperar que o ferro tenha uma permeabilidade maior do que o ar. A gente viu lá no quadro anterior que quando eu colocava um pedacinho de ferro, as linhas se concentravam para passar através do ferro ao invés de passar através do ar. Então o ferro a gente espera que o ferro tenha uma permeabilidade maior do que a permeabilidade do ar. Existe um valor de permeabilidade, um valor para essa grandeza, para o vácuo, que é igual a 4π vezes 10 a menos 7 Weber dividido por área por ampere vezes metro, desculpe. Weber por ampere vezes metro. A gente também vai utilizar bastante a permeabilidade relativa. A relativa é a permeabilidade do material dividido pelo vácuo. Então nós temos alguns tipos de materiais. Nós temos os materiais não magnéticos, como o cobre, alumínio, madeira, vidro, ar, que eles têm uma permeabilidade muito próxima desse valor da permeabilidade do vácuo. Portanto, a permeabilidade relativa deles é muito próximo de 1. Nós temos os materiais diamagnéticos, cuja permeabilidade é um pouco menor que a do vácuo. Os paramagnéticos é um pouco maior do que a do vácuo. E, finalmente, os ferromagnéticos, nós temos altas permeabilidades. Permeabilidades relativas maior ou igual a 100. Exemplo, ferro, aço, níquel e o cobalto. A gente já imaginava isso por causa do quadro anterior. E, finalmente, a gente tem a relutância. A gente vai usar isso aqui quando a gente estiver estudando lá os nossos circuitos magnéticos. Então, a relutância ela é a resistência à passagem do fluxo. Ela é igual ao comprimento dividido pela permeabilidade multiplicado pela área. Então, nós vamos medir a dificuldade, ela vai medir a dificuldade da passagem do fluxo através do material. Quanto maior o comprimento, mais difícil de passar o fluxo. Quanto maior a permeabilidade, menor a relutância, o que é de se esperar. Então, quanto mais fácil é passar o fluxo pelo material, menor é a relutância do material. Também, quanto maior a área de passagem, também vai ser menor a relutância. Isso é muito semelhante lá ao que a gente viu para a resistência elétrica, né? Então, para a resistência elétrica medir a resistência à passagem da corrente, e aqui a relutância vai nos dar a resistência à passagem do fluxo. Então, esse R esquisito aí é a relutância. L é o comprimento do caminho magnético, isso vai ficar claro quando a gente estiver vendo os circuitos. A área é a área da seção transversal. E o μ é a permeabilidade magnética que nós acabamos de ver. Tá certo? Eu espero que tenha ficado claro e a gente volta no próximo vídeo aí com um complemento dessa teoria.